Olá, estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira, espero que estejam bem, estejam em casa e a cumprir as recomendações emanadas pelas autoridades. Só assim podemos vencer a pandemia que estamos a viver. Muito bem, nós hoje vamos continuar o estudo da trigonometria, matéria que nós iniciamos na aula passada. E hoje, como mostra o nosso sumário, nós vamos falar da fórmula fundamental da trigonometria e as fórmulas secundárias. Ora, a fórmula fundamental da trigonometria ela é muito importante porque ajuda-nos a resolver muitos exercícios. Eu acredito que nas aulas os professores tenham de mostrar a fórmula, mas aqui eu vou apresentá-la. Vamos ao quadro. Bom, a fórmula fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de um ângulo, alfa, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Esta fórmula, como eu disse anteriormente, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ajuda-nos a resolver problemas ligados à trigonometria, sobretudo descobrir razões trigonométricas. Mas dessa fórmula podemos tirar duas outras que podemos chamar de fórmulas imediatas. É uma pequena equação, imaginemos que eu resolvo a equação em ordem a seno ao quadrado. Eu fico com seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Eu mudei de membro. Do mesmo modo que se eu resolver em ordem a cosseno ao quadrado, eu fico com cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa, que entretanto mudou de membro e, consequentemente, mudou de sinal. Portanto, reparem, fórmula fundamental e fórmulas imediatas, ou seja, resolvi a equação em ordem a seno ao quadrado ou em ordem ao cosseno ao quadrado, certo? Então vamos ver na tela o que é isso de fórmula fundamental da trigonometria. Vamos ver? Diz, a fórmula fundamental da trigonometria é de extrema importância porque permite-nos obter o valor do seno de um ângulo, tendo o cosseno ou vice-versa. E através dela surgiram muitas outras fórmulas secundárias importantes na resolução de muitos problemas trigonométricos. Muito bem, conhecida a fórmula fundamental da trigonometria, nós podemos resolver problemas trigonométricos, melhor dizendo, conhecendo o seno para descobrirmos o cosseno ou vice-versa. Então vamos ver uma atividade proposta. Ok, nós temos sendo seno de alfa igual a 1 meio e alfa, um ângulo agudo, determina o valor do cosseno de alfa. Então, o que é que nos deram? Nos deram seno de alfa de valor 1 meio. E pede-nos para nós determinarmos o cosseno do mesmo ângulo, certo? Então, vejam, nós temos essa fórmula aqui que diz cosseno de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. O que é que vamos fazer? Vamos fazer cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos, temos o valor de seno de alfa. Seno de alfa é 1 meio. Entretanto, este valor está elevado a 2, certo? Então, o que é que vamos fazer? Símbolo de equivalência. Não se esquecer nunca, sempre colocar o símbolo de equivalência. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4.
Nós aqui temos uma subtração de frações. Vocês aprenderam que devemos reduzir ao mesmo denominador pelo processo de mínimo múltiplo comum. Aqui fica vezes 4, aqui fica vezes 1, certo? Muito bem. Continuando, ficamos com cosseno ao quadrado de alfa é igual. O que é que ficamos? 4 vezes 4, 4 sobre 4, menos 1 sobre 4. Nós sabemos que devemos manter o denominador e subtrair os numeradores. O que é que temos? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3 sobre 4. Entretanto, reparem que nós temos cosseno ao quadrado de alfa. Nos pediram o valor do cosseno de alfa. Vamos pela definição da raiz quadrada. Ficamos com cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. Ora, 3 não é um quadrado perfeito, mas 4 é. De modo que ficamos com cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Mas nós temos aqui dois valores. Temos um valor positivo, temos um valor negativo. Não se esqueçam que o exercício dizia-nos que alfa é um ângulo agudo. Sendo um ângulo agudo, toma um valor positivo. Logo, nós dizemos que cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Esse é o resultado aplicando a fórmula fundamental da trigonometria. O exercício 2, que vai ser um exercício que eu vos peço para fazer em casa, temos, sendo cosseno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2 e alfa um ângulo agudo, determina o valor do seno de alfa. Vocês bem sabem que o exercício é bastante parecido com aquilo que foi resolvido no quadro. Muito bem. Bom, além da fórmula fundamental, nós temos as fórmulas derivadas, ou seja, fórmulas que surgem a partir da fórmula fundamental. Na aula passada, eu falei de 3 razões trigonométricas. Falei do seno, do cosseno e da tangente, além de eu ter relacionado também a tangente e a cotangente. Então vamos limpar o nosso quadro e ver o que podemos analisar neste segundo momento da nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam a acompanhar e estejam a recordar o conteúdo que já foi estudado no trimestre passado. Reparem, eu tenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Entretanto, eu vou recordar-vos duas coisinhas bastante importantes. Vocês lembram-se, falamos de tangente de alfa. Lembram-se, na aula passada, o que é que dissemos que era tangente de alfa? Lembram-se? Muito bem. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ora, se tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, logo, tangente ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Muito bem, tangente ao quadrado de alfa. Qual é a relação que existe entre tangente e cotangente? Muito bem. A cotangente é o inverso da tangente. Então, nesse caso, cotangente ao quadrado de alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa. Agora, voltamos aqui à nossa fórmula fundamental. Vamos tentar resolver isso dividindo tudo, por exemplo, por cosseno ao quadrado. Eu vou dividir isso por cosseno ao quadrado de alfa, eu vou dividir isso por cosseno ao quadrado de alfa e eu vou dividir isso por cosseno ao quadrado de alfa, certo? Tudo por cosseno ao quadrado
de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Muito bem. Então, eu posso ver que eu tenho algo parecido aqui. Estão a ver que seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa, eu posso substituir isso. Porquê? Por tangente ao quadrado de alfa. Então, eu tenho tangente ao quadrado de alfa mais, eu estou a dividir uma quantidade por ela própria. Vou ter igual a 1. É igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Esta fórmula é uma fórmula derivada da fórmula fundamental e que nos vai levar a encontrar a tangente ao quadrado de alfa. Da mesma maneira, eu poderia, ao invés de dividir tudo por cosseno ao quadrado de alfa, eu poderia dividir por seno ao quadrado de alfa. Então eu teria seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Da mesma forma, eu tenho seno, uma quantidade sobre ela mesma, vou ficar com 1 mais, isso é cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa. É uma coisa que eu tenho aqui, que é igual a cotangente ao quadrado de alfa. Então, mais cotangente ao quadrado de alfa, cotangente ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Eu posso dar uma pequena arrumação aqui, eu ficaria com cotangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Eu teria a minha segunda fórmula derivada. Aqui eu tenho para tangente, aqui eu tenho para cotangente. E nós podemos ver também essa pequena demonstração na nossa tela, chamando o primeiro caso e o segundo caso, certo? Então, essas duas fórmulas, nós chamamos-las de fórmulas derivadas, certo? As fórmulas derivadas, elas também são muito importantes, porque por vezes, no exercício, nos dão ou a tangente ou a cotangente para nós descobrirmos o seno ou o cosseno. Esta é muito importante porque nós sabemos uma das razões, ou a tangente ou cotangente, chegaremos, através das fórmulas derivadas, à razão que se pede. De resto, é isso que o nosso exercício a seguir nos diz. Vamos ver o exercício a seguir, na tela, que diz assim: sendo a tangente de alfa raiz de 3 e alfa um ângulo agudo, determina o valor exato do cosseno de alfa. Reparem que aqui nos deram a tangente para nós chegarmos ao cosseno de alfa. Então, aqui não vamos usar a fórmula fundamental, mas sim a fórmula derivada. E vamos também resolver esse exercício. Nós vamos limpar o nosso quadro, ok? Vamos limpar tudo e vamos resolver o exercício que se propôs para a resolução. Então, o exercício dá-nos a tangente de alfa, que é igual a raiz de 3, e pede-nos o cosseno de alfa. Ou seja, cosseno de alfa é o pedido. Ou melhor, cosseno de alfa é igual a um valor que nós não conhecemos. Bom, vamos para a fórmula derivada. Temos uma fórmula que é tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Lembram-se? Lembram-se da fórmula? Então, o que é que vamos fazer? É, símbolo de equivalência, raiz de 3 ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Raiz de 3 porque é o valor da tangente de alfa. Como está ao quadrado, nós podemos cortar, ficamos com 3 mais 1
igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. 3 mais 1 é 4, né? 4 é igual a 1 cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que é que temos aqui? Nós temos uma equação, mas aqui temos uma fração. Muito bem, aqui vamos fazer a multiplicação cruzada. Ficamos com 4 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? O que é que podemos fazer? Isolar cosseno ao quadrado de alfa. Ficamos com cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 4. Mas o exercício não pede cosseno ao quadrado de alfa, mas sim cosseno do alfa. Então vamos para a definição de raiz quadrada. Cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 4. Mas raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então ficamos com cosseno de alfa é igual a mais ou menos 1 sobre 2. Entretanto, nós temos dois valores, um positivo e outro negativo. Como dissermos que o ângulo era agudo, nós ficamos que cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2 e este é o nosso resultado. Bom, o segundo exercício diz, sendo cotangente de alfa igual a 1 e alfa um ângulo agudo, determina o valor exato de seno de alfa. Este exercício vai ficar como dever de casa. Vocês vão usar também uma fórmula auxiliar e vão determinar o valor pedido ou a razão pedida, tendo em conta os dados do exercício. Estamos a chegar ao final da nossa aula, mas antes vamos ver o que foi abordado na aula de hoje. Hoje falamos da fórmula fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1, e falamos das fórmulas derivadas, fórmulas que surgem a partir da fórmula fundamental. E também resolvemos alguns exercícios, certo? O dever de casa vocês já têm e devem fazer os exercícios propostos pelo professor, resolver e enviar aos respectivos professores para correção. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, no programa Aprender e Estudar em Casa. Despeço-me de vocês, fiquem bem e fiquem em casa. Até a próxima aula.